A inflação oficial aqui no país fechou 2024 em 4,83%, portanto, acima da meta prevista. E essa alta foi puxada principalmente por alimentação, educação e saúde. Mas basta ir ao supermercado que a gente percebe que os preços dos produtos estão acima desse índice. Então, é uma vida real bem diferente da inflação que a gente vê lá no papel. Então, para explicar sobre isso, a gente faz conexão agora com o economista e professor da FGV, o Mauro Rochlin. Boa tarde, professor. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Por que esses preços aumentam bem acima do índice da inflação? Boa tarde para todos, é um prazer estar com vocês. Kelly, desculpa eu discordar, mas os preços dos supermercados, os preços de mercado não são maiores. A variação de preços não é maior do que os preços identificados pelas pesquisas que medem os principais índices de inflação. Isso não é verdade. É uma impressão, concordo que fica muito comentado quando um aumento de preços acontece e ele é muito maior do que o índice de inflação, mas isso não significa dizer que o conjunto dos preços se comporta de maneira diferente do que os indicadores mostram. Não. Se você me permitir, se eu tiver 2 minutinhos, eu explico melhor. Claro. De que maneira... Então, vamos lá. É o seguinte. Em primeiro lugar, é importante dizer o seguinte: percepção pessoal não é estatística. A gente costuma dizer isso para acentuar o seguinte: o que a gente às vezes percebe individualmente, isoladamente, não representa o conjunto da realidade, o que está de fato acontecendo no conjunto dos preços. A gente tem uma influência psicológica muito grande com relação ao que a gente observa, obviamente, e, por exemplo, preços em alta nos impactam muito mais do que preços em queda. Então, a gente costuma ficar muito impressionado quando a gente vê uma alta muito grande de preços, achando que isso é o padrão, isso é a regra geral. Não é bem assim. Funciona da seguinte maneira, normalmente. Para a gente pegar um indicador como o IPCA, que é um indicador oficial. Algumas pesquisas permitem que se estabeleça o que a gente chama de cesta padrão de consumo da população, ou cesta que representam os hábitos de consumo da população. Essa cesta, ela vai ser medida, os preços dessa cesta vão ser medidos ao longo de 30 dias e, a partir dessa medição, é que se define o índice de inflação. Agora, como é que se define essa cesta e como é que se medem esses preços? Isso é importante entender. Em primeiro lugar, se faz uma pesquisa de campo. Então, por exemplo, o censo é uma pesquisa que indaga das pessoas o que elas consomem. Uma outra pesquisa se chama PNAD, Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar. Ela faz essa mesma coisa, ela verifica o que as pessoas consomem, qual seria essa cesta padrão. E a partir da identificação dessa cesta padrão, os preços são acompanhados. Só que são acompanhados, literalmente, preços definidos em milhares de estabelecimentos comerciais. Então, quando se fala, por exemplo, que se aumentou o preço do feijão, está se falando de uma média de preços, uma média de milhares de preços, e não um preço tomado isoladamente. Então, de novo, às vezes a gente tem a impressão de que o aumento de preços é alguma coisa que a gente pode individualmente perceber, não é. Você percebe o que está na tua esquina, você percebe o que está no supermercado que você frequenta. Você não tem a verificação que acontece no preço do feijão em todos os lugares onde ele é vendido. Então, é importante que o pessoal de casa entenda isso. Diferente o que você observa do que é a realidade em termos mais gerais. Professor, mas quando o assunto é alimentação, existem algumas variáveis, né? Por exemplo, a própria pesquisa do IBGE mostrou que o leite, por exemplo, em 2024, subiu ali em torno de 19%. Então, existe ali, por exemplo, no campo da alimentação, às vezes alguns fatores que pode ser, inclusive, entre safra, né? No caso do gado, por exemplo, que tem um ciclo mais longo para abate, que às vezes pode causar também esse susto no consumidor. Isso pode acontecer? Não, pode, Kelly. É o seguinte, quando a gente fala de aumento de preços, a gente está falando de
literalmente centenas de itens. Então, claro que um item pode ter subido 20%, 30%, 50% e um item pode ter caído 10%, 20% e 50%. Está se falando da média de preços por item. Então, de fato, você vê às vezes uma inflação de 0,52% no mês, que foi o que aconteceu em dezembro, 0,52%, e você verifica que alguns itens subiram 20%, 30%. E aí você fica sem entender como é que é possível uma inflação ser de 0,52% e alguns itens terem subido mais do que 10%. Porque a gente está falando de médias, porque a gente está falando de uma cesta que tem vários produtos e serviços. Então, alguns preços podem estar em alta, outros podem estar em queda, e o que se divulga, a inflação divulgada, é a média de todos os preços. Entendido. Por isso que é bom a gente sempre esclarecer aqui, a gente tira todas as dúvidas no Conexão. São dúvidas que muitas vezes, viu, professor, a gente recebe aqui na nossa redação. Agora, o que a gente pode esperar para 2025? Estamos em janeiro ainda, ou seja, tem muita água para correr embaixo da ponte. Existe um cenário internacional todo também bem complicado. Será que a gente vai ter um ano desafiador para a nossa economia? O que a gente pode esperar pela frente? Qual que é a sua análise, professor? Olha, a gente pode esperar uma inflação não muito diferente do que aconteceu em 2024. 2024 foi um ano que teve uma inflação de 4,83%, se eu não estou enganado, 4,8%, mais redondo, e a expectativa para 2025 é muito próxima a isso, alguma coisa em torno de 5%. Alimentos, o chamado grupo alimentação, provavelmente não vai ajudar muito. Temos aí questões climáticas que podem ter impacto importante sobre o preço dos alimentos, e os alimentos têm um peso importante nessa cesta que eu falei, né? Quando essa cesta é composta, é verificado o peso de cada item no orçamento familiar, e esse peso é respeitado na hora de se verificar a variação de preços de cada item. Então, item alimentação, ou melhor, grupo alimentação, a expectativa não é das melhores. As condições climáticas sugerem que o grupo alimentação pode subir talvez mais do que 5%. Então, está aí uma fonte de pressão que não pode ser ignorada. Segunda fonte de pressão, um dólar mais caro. Quando o dólar fica mais caro, o preço do produto importado fica mais caro. Aliás, o preço do produto nacional que usa matéria-prima estrangeira também fica mais cara. E como a gente teve uma puxada, uma escalada forte do dólar recentemente, a gente vai ter certamente uma pressão por esse lado. Então, a ideia, a expectativa é de que a gente vai ter uma inflação em torno de 5% agora em 2025. Professor, mas durante o ano a gente vai conversar bastante ainda para atualizar esses dados, a gente entendendo a nossa economia. Olha, eu acho muito importante a gente trazer sempre essa análise para que todo mundo entenda de economia e discuta, sabe? Fique sendo aquela conversa de casa, do almoço de domingo, é muito importante para a gente entender melhor o rumo que o país caminha, o mundo também, para a gente cuidar mais do nosso orçamento familiar. Muito obrigada, viu? Uma boa tarde, até a próxima. Uma boa tarde, um abraço a todos. Obrigada.